Meus irmãos, nós estamos no culto de ensino e nós temos falado durante 2 quarta-feiras sobre o novo nascimento. E hoje eu quero convidar você a ficar de pé, abrir sua Bíblia comigo no Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo número 4. Quero ler com os irmãos o versículo de número 12 tão somente, para nós falarmos um pouco sobre salvação nessa noite, amém? Eu queria começar um outro estudo, mas eu estava dormindo e no sonho foi mandado eu pregar isso aqui. Eu acordei e falei para a Dani assim: puxa vida, no sonho mandou eu pregar e eu vou ter que pregar o que Deus mandou no sonho, né? E é bom que Deus continua falando com a gente em sonhos também, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado nessa noite por uma oportunidade como essa que temos, a oportunidade de juntos como igreja nos reunirmos para aprender a Tua Santa Palavra, e pedimos mais uma vez: abre o céu sobre nós, abre, Senhor, as comportas do céu e derrama do Teu Espírito Santo. Enquanto aprendemos, cura, liberta, transforma, visita e faz o Teu milagre, mas não nos deixe só nesse momento. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus, amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Nós acabamos de ler um texto que diz que só existe salvação através de Jesus Cristo. Não existe outro pelo qual nós vamos ser salvos. Pode ser tantos nomes hoje ditos, né? Nós temos várias linhas de pensamento que vão seguir pessoas, mas o único que vai trazer salvação se chama Jesus Cristo. E esse assunto, salvação, tem sido deixado um pouco de lado pela igreja moderna e até mesmo pela igreja que nós temos visto. Pouco se fala de salvação. Se fala: venha receber a bênção, venha receber a bênção. E muitas vezes a bênção não está envolvida com salvação. Tanto que, se você parar e pensar, e eu queria que você hoje pensasse nisso. Eu vou pensar nos meus aqui, ok? Se eu tenho algum parente que não é crente, que não aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, se Jesus voltar hoje, o que adiantará todas as coisas? O que adiantará tudo? As minhas preocupações, as minhas ansiedades, se a razão única de estarmos aqui deve ser a salvação de cada um de nós. Nós que estamos aqui fomos salvos e alcançados pela misericórdia de Deus. E as pessoas lá fora, elas estão esperando o Evangelho que salva. Só que nós não temos mais levado o Evangelho que salva. As igrejas estão pregando o Evangelho que enriquece. E nada contra ficar rico, porque todo mundo aqui quer ser rico. Quem não quer ser, pelo menos almeja estar bem. Ter o dinheiro para pagar a conta, ter o dinheiro para se vestir, para comprar alguma coisa. E nós sabemos que tudo que é caro acaba sendo melhor. A comida mais cara, ela tem um sabor melhor. A roupa mais cara, ela dura mais tempo. Então, a questão financeira, ela existe para cada um de nós, e ela é um objetivo de cada um de nós, porque nós temos que sobreviver. Mas a igreja tem que voltar a pregar salvação, voltar a pregar que existe um Cristo que foi morto, ressuscitou, está vivo e breve voltará. Só que nós não temos mais se reunido muitas vezes em nome disso. Cada um traz o seu pedido. Nós muitas vezes não estamos vindo adorar a Deus ou aprender de Deus. Viemos trazer a minha causa é essa. E isso tem atrapalhado o Evangelho. Isso tem trazido muito prejuízo, porque muitas pessoas não chegam à salvação, chegam à igreja. Elas não são transformadas e salvas, elas são agregadas a um grupo assembleiano, um grupo batista, um grupo lagoinha, seja qual grupo que for. Eu sou da igreja tal. Mas você é um cristão? Eu pertenço à igreja XY, mas você é um crente lavado e remido no sangue de Jesus? Você entende o que é ser um cristão? Você entende o que é ser um salvo? E quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos ver que muitos aceitaram a denominação.
Nós temos até entre os assembleanos aquele que eu sou da Bleia, né? Eu sou muito crente da Assembleia, sendo que nós deveríamos ser muito crente do céu. Nós deveríamos deixar, porque a Assembleia mata os batistas matam os assembleanos, os presbiterianos matam, e assim fica uma guerra, e todas dizendo que são em nome de Cristo. Mas e essa salvação que está dita aqui? E em nenhum outro há salvação, e nenhum outro homem há por qual nós devemos ser salvos. Porque se lembra que eu até mencionei Pedro 1,9, quando ele diz que o fim da nossa fé não é ganhar um carro, não é ter vida boa, é a salvação, irmãos. E esse assunto incomoda, porque a igreja atual não quer falar de salvação. Nós falamos de vida da terra, eu quero saber de céu, eu estou com tanto problema aqui, eu tenho que resolver, tá bom, mas e a salvação da tua alma? E quando findar o labor desta vida, e quando teus olhos fecharem e não se abrirem mais, para onde iremos? Não sei, não quero saber para onde eu vou depois, quero resolver aqui. Esse tem sido o sentimento, e as pessoas estão transformando o evangelho em uma grande massa de gente, que não sabe quem é Cristo, que não se comporta como Cristo, que não se preocupa, se eu tenho alguém do meu lado que vai para o inferno, eu não estou preocupado. E nós temos que nessa noite, olhar o texto bíblico e pensar um pouquinho, eu nasci de novo? Eu sou um salvo? Eu sou um cristão? Porque nós vamos ter dentro desse cenário da igreja atual, aí você tem que raciocinar. O evangelho mudou tanto que nós temos hoje cristãos que não aceitam o cristianismo. Cristãos que fazem todo dia tudo que é contrário, mas eles dizem, eu sou salvo. Tem gente que bate e fala, não, eu sou salvo, mas mente, engana, rouba, adultera, prostitui, e dizem que são salvos. Um evangelho que não tem, meus irmãos, essa noite eu quero que você se lembre o que é ser um salvo. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele até menciona que vai ter pessoas assim. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos ler, a gente podia ler só o 5, que é onde ele dá um resumo, mas para aqueles que às vezes não têm um hábito de ler a Bíblia, às vezes não têm um costume de meditar na palavra, é bom que a gente leia do versículo 1 até o versículo de número 5, vamos ler? Olha o que diz o texto: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo, essa é a igreja de hoje, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Perceba que ele está dizendo de um tempo que vai chegar, onde são tudo crente. Todo mundo aqui está dizendo, eu sou salvo. Todo mundo aqui está dizendo, eu tenho a salvação de Cristo. Mas eles negam ela, porque não praticam as obras que devem praticar quem é salvo. E não tem outro tempo, pelo menos desde que eu me converti, que tem tanto crente fraco como hoje. Não tem outro tempo que é tão fácil negar a cruz. Quando é tão simples aceitar um testemunho, às vezes você está todo pecado, irmãos. Entenda isso nessa noite, porque o perdão é de Cristo. Ele veio para perdoar. Você está aqui hoje, fez o que for. Se você se arrepender de todo o teu coração, eu posso não gostar, mas Ele te perdoa. Eu posso ficar irritado, mas Ele te perdoa. O filho pródigo, quando se arrepende, irmãos, ele fez uma coisa horrível. Ele gastou a metade da herança de uma família. Quando ele volta, que o pai perdoa, o irmão, a gente fala que o irmão mas a gente faria a mesma coisa. A gente diz que o irmão não tinha, mas você pensa, o teu irmão mais novo pega o dinheiro, gasta tudo, aí ele volta todo cheio, o pai faz uma festa. Mas eu quero te dizer isso, se você pecou, só tem algo que te impede de não receber o perdão, é você não se arrepender. Pode A ficar bravo, B ficar bravo, se você se arrependeu de coração, existe perdão para você. Mas nós vivemos uma geração que não brinca com perdão.
Brinca com a salvação como se a salvação fosse aquele, né? Tanto que tem uma brincadeira, e é um assunto isso aqui, irmãos, porque nós vamos ter calvinistas, arminianos. E aí você vai ter uma grande batalha de análise de como funciona a salvação. E eu não quero entrar nesse mérito, mas entenda que nós pregamos e entendemos que o homem participa. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Né? Nós sabemos que isso começa depois, né, de Agostinho, começa a ter essa ideia da salvação uma vez, antes não se tem registro. E aí se fala muito na internet, tem muito debate, se você quiser você põe lá, arminianos, às vezes calvinistas, você vai passar o ano todo, e eu continuo dizendo que quando você dobrar o joelho, você não precisa assistir nada daquilo. Você diz, perdoa, ele te perdoa, te salva, te enche do Espírito Santo, e você vai fazer o que tem que ser feito. Mas nós vivemos um tempo que nós precisamos entender o que é a salvação. O que a gente está fazendo na igreja? Por que a gente está na igreja? Qual é a motivação de vir na igreja? Essas pessoas que vão sendo agregadas na igreja, irmãos, têm trazido muitos problemas. Porque a igreja está crescendo, não está? E todo mundo cresce, não fala que não, está crescendo. Só que ela cresce em números. Não diminui divórcio, não diminui desistência. Pessoas tristes porque é crente, triste. Ah, não pode fazer nada. Quem falou que não pode fazer nada? Não pode é pecar. Só não pode pecar, o resto faz tudo. Paulo chega a usar a expressão e diz, eu posso tudo, só que nem tudo me convém. E nós às vezes temos dificuldade de entender isso. Hoje a pessoa chega na igreja e ela fala, mas aqui o que pode e não pode? Eu me lembro de uma pessoa que chegou aqui e falou assim, não, vou ficar uns dias porque eu quero ver como que é o estilo. Eu falei, estilo? Tá bom, veja o estilo. Não, que palavra boa que tem aqui, Bíblia, né? Eu falei, a gente tenta pregar a Bíblia. Mas a pessoa estava procurando estilos, porque o meu estilo... Então hoje existe essa divisão. Você quer sambar? Vai para Renascer, não é isso? Lá vai sambar. Você quer rock and roll? Vai para Renascer. Tudo é Renascer não, né? Deve ter outros aí também. Mas vai para outra igreja, porque lá gosta. E as pessoas estão vindo para a igreja às vezes, irmãos, entenda uma coisa, pelo benefício. Porque ser um crente é bom. Eu não sei você, eu fui do mundo. Quantos trabalhos nós temos para manter alguém na igreja? Alguém vem para o culto, irmão, todo mundo quer que ele fique, não é isso? Ele falta, um irmão liga, outro liga, chega na igreja, a gente fala, ô meu irmão, Pai do Senhor, que bênção que você veio. A gente faz de tudo para a pessoa ficar. E isso é bom, e isso deve ser feito. Mas se ele não tiver salvo, não adianta ficar. Se ele não tiver tido uma regeneração dentro do coração, não adianta ficar. Porque aí os que ficam assim, só trazem problema. Só trazem dificuldade para o reino de Deus. Não é para a nossa igreja, não é para outra igreja, é para o reino de Deus. É para o reino dos céus. Porque aí Satanás fica tendo liberdade para agir dentro da casa, dentro da família. Porque, irmãos, vir aqui no púlpito e dar uma de santo, isso é fácil, irmãos. Vir aqui no culto de roupinha arrumadinha, isso é fácil. Lembra que ele falou? Tendo aparência de piedade. Por isso que o diabo só copia a aparência. Vê se você vê alguém imitando Deus pregando a palavra. Não. Imitam Deus rodopiando, falando língua estranha. Ou não é assim? Ninguém imita Deus ensinando a verdade. Porque é mais fácil. A aparência engana. Por isso que Satanás sempre vai tentar te enganar. Mas você tem que abrir os olhos nessa noite. Porque se não houver uma salvação verdadeira, você e eu vamos para o inferno. E a igreja do tempo moderno não quer nem saber de inferno. Para de pregar de inferno, está louco? A vida já está um inferno. Mas se a gente não abrir o olho, não entender o que Cristo fez por nós, não aceitar o que Ele fez e viver como Ele quer, para onde iremos? Para onde iremos? E quem é pastor, quem cuida de alguma coisa na igreja, sabe a dificuldade que é. Porque as pessoas estão brigando por nada. As pessoas não oram, não jejuam, quando chegam na igreja querem o Espírito Santo trabalhando, não, mas... E aí alguém fala assim, não, faz um movimento. Aí se faz um movimento, irmãos, porque é fácil também fazer um movimento, irmãos. Basta começar a cantar um hino bonitinho aqui, levantar a mão e começar, porque a gente gosta, é natural, é emoção, isso é movimento, mas só pode ser verdadeiro movimento quando ele te incomoda com o pecado, quando você diz, eu não vou pecar mais.
E nós vivemos um tempo que a salvação está sendo isso, fazer parte de uma igreja. A salvação é ser pastor da igreja. Eu estou salvo. Quem falou que eu estou salvo se eu não tiver uma vida santa, se eu não tiver uma vida dentro dos princípios bíblicos, não do mundo? Ai, tira esse terno aqui agora. Você acha que eu vou deixar de pregar? Não vou. Pregaria igual, não mudaria nada, mas nós gostamos da aparência. Se eu vier pregar de polo, alguns vão até falar assim: ixi, o pastor está bacalhando, hein? Por quê? Vem pregar de polo. Como se a polo ou a gravata, ela mudassem quem eu sou, elas me trouxessem uma santidade, e você não pode viver esse mundo pensando que Deus quer a tua aparência. Aí fica enganando todo mundo. Todo mundo acha homem de Deus, todo mundo acha mulher de Deus, mas no céu não tem compromisso, não tem responsabilidade, e tudo é para os outros ver. Quando está sozinho, só Jesus sabe. Quando está no oculto, quando some todo mundo da igreja, dá aquela olhadinha, não tem ninguém, só Deus sabe a conversa que faz, só Deus sabe a roupa que usa, só Deus sabe as palavras que saem da boca. E Deus quer nessa noite falar para mim e para você que tem uma salvação, que ela é real, é verdadeira, é de graça, não precisa pagar, mas ela também tem um compromisso, ela tem uma seriedade. E quando Paulo fala aqui desses irmãos, eles têm aparência. Cristãos que não aceitam o que Deus diz, irmãos. Cristãos que não aceitam, irmãos, mentira é do diabo. E tem cristão que vive com a mentira. Falar mal dos outros é pecado. Quem disse isso foi Cristo. Jesus vai dizer uma coisa que a gente não gosta de ler. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Se você não perdoar o teu irmão, eu não te perdoo. Basta, está escrito. Aí a gente diz: não dá não, para mim não dá. Então tá bom, não tem problema, não perdoe ninguém, mas saiba que ele também não te perdoa. Perceba que a gente vai dizer que é cristão, nós vamos dizer que somos salvos, mas não queremos ter compromisso com o que Cristo disse. Eu quero ter compromisso com o que o pastor azul disse, o pastor amarelo disse, porque o pastor fala o que me agrada, porque o pastor está de olho no meu dízimo, o pastor está de olho na minha bajulação. Mas nessa noite, abra o teu coração e entenda: existe um Cristo, existe uma salvação, e ela está disponível para mim e para você nessa noite, e nós não podemos brincar com ela. Mas é o que tem acontecido. Pessoas que dizem que são salvas, que são cristãs, mas quando vai para uma situação, quantas pessoas a gente conversa, às vezes fala assim: meu irmão, não faz isso, meu irmão. Pastor, me desculpa, hein? Mas rapaz, vai dar problema. Não tem problema, depois eu resolvo. Rapaz, não faz isso, não entra aí, não faz aquilo. Porque, irmãos, quando dá problema, aí todo mundo vai chorar, irmãos. Quando dá problema, todos nós... Você já viu um bandido? Tem um amigo meu que é policial. Eles estavam numa casa e tinha uns bandidos prendendo uma família no banheiro e dando tapa, e ele já dentro da casa, e xingando, irmãos, ofendendo, jogando as criancinhas. Quando os policiais chegou, sabe o que eles falaram? Calma, senhor, educados. Ele disse para mim: calma, senhor. Quem deu autoridade foi Deus, então ele usou a autoridade de policial lá na casa. Assim somos nós. Muitos de nós aqui na frente dos outros somos bonzinhos, mas quando se esconde, e Deus está vendo, irmãos. Deus está nos observando. Temos uma salvação, não brinque com ela não. Mas abre a sua Bíblia aí, vamos mais avante. Abra aí em Mateus 5:12, para você ver uma coisa. Jesus está fazendo um sermão muito grande. E Jesus vai falar sobre a salvação. Quando ele diz uma coisa muito... Ele está dizendo sobre quando você for perseguido, ele diz assim, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão na terra. Não tem nada a ver com a terra. É muito grande o vosso galardão aonde? No céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Agora hoje a igreja não quer ser perseguida. Nós somos perseguidos quando nós roubamos e não pagamos. Os pastores hoje estão perseguidos porque induziram as pessoas a dar dinheiro na igreja, fizeram promessas falsas, não aconteceu nada e agora são perseguidos. Eles falam: o diabo está se levantando contra mim.
As perseguições aqui, era porque estava vivendo a verdade. A perseguição aqui era porque não tinha envolvimento com política. Não tinha, vamos aceitar um político que fala todo tipo de palavrão. Eu entendo o que eu estou falando. Eu não quero saber de esquerda e direita. Estou dizendo o que a gente faz hoje da igreja. Eu estou falando de salvação, não de real, dólar, euro. Estou falando daquilo que é intangível, daquilo que não pode comprar, daquilo que foi pago com o sangue de Cristo na cruz. Aí nós usamos a influência da igreja. Só que a influência da igreja tinha que ser para parar o adultério, para parar a imoralidade sexual, para os casamentos ser firme e forte, para os homens se respeitarem, para existir homens e mulheres pregando esse evangelho. Irmãos, tem muita gente que não conhece Jesus. Conheci mais uma senhora essa semana que não conhece Jesus, nunca leu a Bíblia. Aí eu falei para ela assim: mas a senhora já leu a Bíblia? Não li a Bíblia, não tenho tempo de ler. Eu falei: então por favor, eu não vou discutir com a senhora, porque não acredita em Deus, mas acreditou que a irmã dela voltou dos mortos para falar com ela. Aí eu já dei direto, né, irmãos? Não tem como, minha senhora. Jesus disse que não tem como um morto voltar. Morreu, morreu. Mas aonde? Está na Bíblia. A senhora já leu a Bíblia? Não, então eu vou aconselhar a senhora: leia a Bíblia. A senhora é uma mulher inteligente, estudada, leia a Bíblia. Eu não acredito na igreja católica. Eu falei: não leia a igreja católica, leia a Bíblia. Só que nós aqui, aí você faz uma avaliação, você pessoal, individual. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quanto tempo você passa lendo? Eu não digo cumprindo a agenda, hein? Não. Quanto tempo você passa assim, desliga o celular. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Puxa, aqui está dizendo que eu tenho que me fortificar na graça, no favor imerecido. Quantas vezes fazemos isso? Nós vivemos um tempo que nós não queremos ler Bíblia. Irmão, se você não ler, não tem como. É alimento espiritual. Sabe aquele remédio ruim, mas ele é bom para a saúde? Muitas vezes a palavra vai ser assim, vai amargar um pouco na boca, entendeu? Mas quando ela cair no teu ventre, ela te fortifica, ela te dá saúde. Mas nós vivemos um povo que diz que é salvo, mas não quero conhecer sobre ele. Mas ele que te salvou. Não, tá bom. Nós precisamos nessa noite entender que até Jesus falou dessa salvação. Os discípulos vão continuar falando dessa salvação. Abre aí para você ver. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3. Olha o que diz o texto bíblico de Hebreus. E como escaparemos nós, escute isso, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A igreja não pregava, irmãos, brincadeirinha. Não existia o culto da vitória financeira, irmãos. Não existia. Não existia o culto das bênçãos presas por Satanás. Não! Existia o culto do arrependimento, da salvação, do perdão e da glorificação do Filho de Deus. As pessoas não se juntavam para ficar dizendo assim: meu sonho, meu sonho. Não! Eles se entregavam para dizer assim: toma a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas eu entendo que o tempo pós-moderno está, meu irmão, é pressão para tudo quanto é lado. Ou muda essa pregação, ou vai ficar sozinho. E quem quer ficar sozinho? Só que Jeremias um dia ficou sozinho. Nós até lemos aqui esses dias. Foi jogado dentro de um poço e ficou atolado na lama. Jeremias, só ele. Um homem fraquinho de oração. Um homem que não conhecia Deus direito. Aí nós queremos um povo que nos adore. As pregações são feitas para encher os templos. E se faz de tudo, irmão, para as pessoas ficarem dentro da igreja. E eu entendo que tem que se fazer. Se faz campo de futebol na igreja, se faz piscina na igreja, se faz restaurante na igreja, se faz ar-condicionado porque vai estar calor, porque vai estar frio. Põe banco novo, arruma som, pega negócio para arrumar audiovisual, tudo para ficar o povo na igreja. Mas se isso não gerar salvação, qual é o objetivo de estar aqui? Só que muita gente não está vindo para ser salvo, está vindo só para ver o movimento, para ter amigo, para ter companhia, para ter o que fazer, até mesmo para se mostrar como homem de Deus.
Só que só existe um que pode nos salvar. E nós não podemos brincar com a salvação. Nós não podemos brincar com a salvação. Tem muita gente brincando com isso. Tem muita gente dizendo, eu sou salvo. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Para quem que é a salvação, irmãos? Jesus, ele vai dizer que ele não veio chamar os sãos, não é isso? Mas ele veio chamar os doentes, aqueles que estão perdidos em todas as partes. E Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar pecadores. Ele não veio enricar homens pecadores. Ele não veio trazer paz a homens pecadores. Ele veio para salvar pecadores. Só que a ideia moderna sumiu da nossa mente, irmão. A gente acha que a gente merece estar aqui, irmãos. A gente acha que merece ser adulado. A gente acha que o pastor, ou seja, qualquer igreja, tem que vir me buscar, me levar até a igreja, me sentar no banco, depois me levar, me passar uma aguinha. Meu irmão, nós temos a história dos irmãos que vinham para a igreja de a pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje tem tanto benefício, a gente não vê, irmãos. Uns dizem é o calor, outros dizem que é o sol, outros dizem que é porque vai ter alguém lá que eu não gosto. Ah, porque, meu irmão, se tem alguém aqui que você não gosta, perdoa. Se não perdoar, não dá jeito. Eu não sei, mas faz alguma coisa. Dá um sinal que você está vivo. Dá um sinal que você crê. Dá um sinal que você está salvo. Porque a pergunta nessa noite eu tenho que fazer para mim, Valdomiro. Eu não tenho que perguntar para você. Eu pergunto para mim, você pergunta para você. Eu sou salvo? Eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus? Eu nasci de novo? Eu sou realmente um salvo? Ou eu estou fazendo um movimento cristão? Porque nós estamos vendo um movimento, irmãos. Não é esse o movimento worship? Põe uma música bonita, uma letra bonita, que é bonita mesmo, vamos falar que não é, eu escuto, é gostoso de ouvir. Aí todo mundo levanta a mãozinha. Não é assim? Ele vem. Aí sai dali, todo mundo bebendo, todo mundo fumando, todo mundo na boate, sexo antes do casamento. Ih, não me toca nesse assunto não. Nós precisamos nessa noite entender, há uma salvação, e você tem que fazer isso para você. Eu sou um salvo? Ou eu sou alguém que está fingindo ser salvo? E aí nós temos que fazer algumas perguntas, que aí nós podemos ter algumas justificativas. E eu coloquei algumas coisas e vou falar uma por uma para os irmãos. Talvez nós não acabe hoje, mas não tem problema. Talvez esse estudo ganhe uma proporção maior, porque eu acho que está faltando gente falando de salvação. Tem muita gente aí profetizando a vitória. E Deus tem vitória, não vou dizer que não tem. Mas e a salvação? Porque aí a pessoa está mentindo, enganando, roubando. Aí vem para o culto e chora. E não se arrepende não? Não. Mas rapaz, tem que perdoar o irmão. Eu não vou perdoar não. Deus, eu não entendo, irmãos, é tudo contra o que ele disse, mas a gente diz que está com ele. Aí você pode responder assim dentro disso: eu sou salvo? Você pode dizer para mim assim: sim, eu sou salvo, eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas a atravessar na rua, quando eu estou andando que eu vejo um lixo no chão, eu pego e coloco no cestinho, eu não incomodo ninguém. Abra sua Bíblia por gentileza, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler a palavra de Deus. Se você está fazendo boas obras e achando que isso está te salvando, você pode estar enganado. Existe um movimento que não crê de forma correta como nós cremos, que eles são os maiores filantrópicos do mundo. Se tem gente que dá comida, são eles, mas eles acreditam que a alma chega a um estado de reencarnação e etc, e contradiz o que Jesus disse. E eles acham que são salvos por fazer caridade, por isso que eles fazem caridade, porque quanto mais caridade eu faço, mais eu elevo o meu cosmo, e quando eu morrer, na minha reencarnação, eu volto de forma melhor e mais evoluído para essa terra. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos. É de graça o negócio, não vem comprar não. Por meio da fé,
E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não adianta eu querer falar. Irmãos, quando você vê alguém dizendo assim, eu sou, aconselha. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós fomos salvos por uma graça. Eu não sou uma pessoa melhor porque fui salvo porque sou melhor. Não, é o contrário. Porque eu fui salvo, agora eu sou melhor. Porque agora tem o Espírito Santo trabalhando em mim, Ele agindo dentro de mim. Mas antes de tudo isso, eu era imundo, pecador, e Cristo olhou e falou assim, eu vou amar esse rapaz, eu vou cuidar desse rapaz. Só que como eu respondo a isso? Então, se você tem feito caridade, achando que caridade é salvação, não é salvação. Você também pode dizer para mim, eu sou salvo porque eu nasci numa família cristã. E aqui nós corremos os riscos. Eu tenho um Pedro, tenho um Lucas que pode achar assim, eu sou salvo, meu pai é pastor. Não tem nada a ver com isso. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Nascer numa família cristã não te garante salvação. Nascer numa família que vai ao culto todo domingo não te garante salvação. A salvação ela é garantida quando existe uma coisa tão importante na sua vida e na minha vida, que está escrito aí em 1 capítulo de João, capítulo 1, os versículos 12 e 13. Vamos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você está aqui, você é filho de pastor, você é neto de pastor. Se você não creu nele, se você não nasceu dele, isso não vai adiantar nada. Porque isso daqui não é feito pela vontade do pai. Isso aqui não é feito pela vontade da mãe. Isso aqui é feito pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Então não pense que por você ser de uma família cristã, você já está salvo. Porque nós vamos ver muita gente aí brincando. Tem até um grupo aí que às vezes fala que antes de eu morrer, eu sei que eu sou salvo, não é isso? É os radicais, né? Tem uns radicais. Antes de eu morrer, como eu sou salvo, antes de eu morrer, vai dar um treco em mim, e eu vou falar, eu sou salvo, me perdoa, Jesus. Amém, glória a Deus, deu tempo. Isso é muito previsível, eu não consigo acreditar nisso. Amém? Você pode também dizer o seguinte, eu sou salvo porque eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu prego, e eu coloquei até aqui que eu sou pastor. Abra sua Bíblia para mim, Mateus 7, 21. A gente pode pensar que o Senhor Jesus, Ele está preocupado às vezes com nossas atividades religiosas humanas, não é isso? Porque muitas vezes o culto não é para Deus, nós sabemos disso. E nós temos que ser sinceros. Porque se fosse para Deus, nós nunca conversaríamos no culto. Se o culto é para Deus e Deus está diante de você, está diante de Deus, você nunca ficaria disperso. Porque quando a gente vai numa reunião com um presidente, com alguém importante, a gente fica atento, a gente desliga o celular. E a gente fica incomodado pensando, será que ele está me vendo? Será que eu estou impressionando ele? Então o culto muitas vezes não é para Deus, é para mim. Eu vou pregar do meu jeito, eu vou adorar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Se eu chegar e eu não tiver afim, eu não estou afim. Levanta a mão, ninguém levanta a mão. Canta, ninguém canta. Vocês sabiam que na hora do culto, irmãos, aprenda isso aqui. Quando começam os hinos iniciais, não é para quem está aqui na frente cantar sozinho. É para todos cantarem. Por quê? Quando todos cantam, existe um mover espiritual. Quando todos começam a dizer, grande é o Senhor, aí no céu começa a mover e falar, tem muita gente dizendo que o Senhor é grande. O Espírito Santo vem e a gente vai sendo trabalhado para quando chegar a palavra, está todo mundo quebrantado. Agora, se quando começa a cantar os hinos, você faz assim, ó. Aí chega na hora da palavra, tá como? Cansado, irritado, falando, esse homem deve pregar 1 hora, vai demorar o culto para acabar. Por isso que nós temos que voltar a entender, o culto muitas vezes não é para Deus. Chego na hora que quero, saio na hora que quero. Entenda o que eu estou falando aqui hoje? Nós estamos falando que você pode achar que a tua atividade religiosa, ela te dá salvação, mas não dá não. A salvação é muito profunda. Olha o que vai dizer o texto. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor. Isso aqui me assusta às vezes, sabia?
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha aqui, ó, Senhor, Senhor, e eu vou, está escrito o texto aqui, ó, você lê ele ali. Mas eu fui para os cultos de quarta-feira, mesmo cansado. Mas Senhor, Senhor, eu ia na oração de manhã. Mas Senhor, Senhor, eu dei coisas para a igreja. Isso não convence o Senhor, irmãos. Isso convence o teu pastor. Algumas pessoas chegam na igreja e sabem o que eles entendem? Que se eles mudar o tipo de roupa e o tipo de palavras usadas, a gente já acha que ele está santo. Não é assim? As pessoas pensam isso. Ó, já entendi o movimento dos crentes. Você chega lá, você põe um terno na gravata, você começa a falar menos gíria, pronto, eles te acham. Ó, o homem está transformado. E o coração? E aí ele vai dizer o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Isso aqui é assustador, irmãos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos orar. Nós precisamos entender que a salvação ainda é séria. Por mais que esse tempo que nós vivemos, todo mundo que é crente está vivendo uma vida aí, às vezes, mexerico, tanta coisa. Existe ainda um povo santo, lavado e remido, que sabe que tem coisas. Irmãos, existe uma coisa, entenda isso aqui hoje. Tem coisas que para o cristão é proibido. Não pode. Não pode. Mas na época que nós vivemos, do liberalismo, você vem falar que tem coisa que é proibido. Tem coisa que é proibido e basta. Só que hoje nós escutamos a palavra, mas questionamos a palavra, viramos advogados. Não vejo, não acho que é bem assim não. Eu acho que é bem assim não. Acho que cada um é livre para fazer o que quiser. Deus é amor. Nós precisamos orar nessa noite. Nós precisamos ver que tem um povo aí fora precisando de uma igreja santa, lavada e remida. De uma igreja que não vai pregar a roupa, mas vai pregar a conversão. Porque quem se converte sabe que roupa colocar. Quem se converte sabe que não pode falar tipos de palavra. Quem se converte sabe que tem lugar que não dá para ir, irmãos. Agora, tem que ficar ensinando isso no tempo que nós vivemos. Quantas pessoas estão aqui que nunca ouviram o Evangelho? Ninguém. Todos nós aqui já ouvimos o Evangelho, mas temos se esquecido do que é ser salvo. Aí achamos que esses rituais são ser salvos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 7. Olha o que diz esse texto do Evangelho de Marcos capítulo 7. Eu vou tentar só, para a gente não, que é um texto um pouco longo, mas eu vou ler aqui o versículo 3, onde está dizendo assim, ó: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando a gente vai lá no versículo de número 6, depois você lê em casa inteiro, tá bom? E Jesus respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja aqui, os fariseus, os judeus, eles tinham tanta preocupação que lavava tudo, porque queria ter uma aparência de limpeza, de purificação. Mas os corações, irmãos, entenda isso hoje. Salvação não é uma roupa, salvação não é um estilo de cabelo, salvação não é isso. Salvação é uma mudança de dentro para fora, uma aceitação do sacrifício de Cristo, onde você tem prazer em dizer agora, seja para a vida ou seja para a morte, eu sou de Jesus. Mas nós fazemos isso, seja sincero, irmão. O tempo que nós vivemos, a gente adora a Deus quando está tudo bem, quando está tudo mal, não vou hoje, não estou bem. Sendo que nós temos que ir quando não está bem. Orar não é quando eu quero. Ele disse: quando forem orar, tem que orar. A Bíblia aconselha: orem em todo tempo. Glória a Deus. A gente só ora quando acha que tem que orar. E aí temos que ser sinceros com a gente. O meu dia, 24 horas,
não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. O TikTok não tem muitos vídeos gospel. Quando tem é só profetas dizendo a vitória, só aqueles corte bem rápido, né? Tudo é, aquelas coisas que é para promover o pregador, sei lá o que acontece. Mas não tem ninguém parando mais, irmãos, para meditar. E o salmista diz: bem-aventurado que medita, hein? O conselho para Josué falou assim: medita de dia e de noite. Não te afasta da tua boca esse livro, não. Mas se tem uma coisa que está afastada de nós, é a Bíblia. O prato de comida não se afasta, o dinheiro não se afasta, o trabalho não se afasta, mas a Bíblia pode esperar, como se a salvação fosse. Irmãos, Jesus está para voltar ou não está? E se Ele está, por que a gente está dormindo? Isso aqui tem que incomodar eu e você nessa noite. Nós fomos salvos não para ficar parados, fomos salvos para levar salvação para alguém, fomos salvos para dizer que Jesus está voltando, que Ele é real. Já pensou alguém que vive comigo todo dia ir para o inferno e falar: mas o Valdomiro não falou nada, o Valdomiro não me incomodou? Se você soubesse que alguém estava indo aqui andando e ali vai cair, se ele cair ele morre, você deixa? Você não deixa, você corre. Você vê quantas pessoas morreram afogadas tentando ajudar alguém? Quantas pessoas morreram afogadas? Porque sabiam que se ele não ajudasse, a pessoa ia morrer. Aí o que ele fala? Eu vou ajudar, eu tenho que ajudar. Quantas pessoas estão indo para o inferno? A gente olha e fica dizendo: safado, sem vergonha, não sei o que. Vai lá e diz: ei rapaz, esse caminho é do inferno, sai daí. Mas nós estamos brincando. Aí queremos fazer tanta coisa para a igreja, mas para o reino. Fazer para o reino. Não é a igreja que tem que encher, é o reino. E não brinque não, irmãos. Quem não crê vai para o inferno. Não brinque não, quem não crê vai para o inferno. Não brinque com isso não, porque o próprio Jesus diz: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a gente às vezes está numa brincadeira. Mas eu faço as coisas na igreja. Se faz para aparecer, está perdendo tempo. Paulo vai dizer em Filipenses: nada façais por contenda nem por vanglória. Ou faz para Deus, ou faz para Deus. Quer saber se é para Deus? Veio aqui, limpou a igreja, ninguém falou nada. Se doer dentro, não foi para Deus. Não foi. Mas eu fiz com tanta boa vontade. Para ser elogiado. Se pregou, ninguém veio elogiar, ficou triste? Pregou para ser amostrado. Quem faz para Deus não se importa. Quem faz para Deus diz: eu tenho que fazer o certo. Não importa se vão elogiar, não importa se vão falar alguma coisa, eu preciso fazer o que é certo, porque eu sou um cristão, eu imito a Cristo, eu não imito o homem. A salvação é uma realidade. E talvez você também vai dizer assim: pastor, mas eu sou salvo, porque no dia que fizeram o apelo e perguntaram, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus. Abra sua Bíblia, porque eu acho às vezes que esse é um dos nossos maus. Eu tenho orado a Deus para parar de dizer quem quer aceitar Jesus. Só que criou já o vício, entendeu? O certo era a pessoa ouvir a mensagem e dizer: eu quero. Porque muitos estão sendo induzidos pela emoção. Aí levanta a mão, vem chorando, mas é tudo uma emoção. Porque, irmãos, quando é de verdade, irmãos, o negócio muda, irmãos. Escuta uma coisa aqui que nós temos que entender isso hoje. Esse negócio do cara aceitar Jesus hoje aqui e amanhã está tudo igual, ele fala: não, isso não foi conversão, isso foi emoção. O convertido, ele vai embora dizendo: meu Deus, eu tenho salvação, Ele me perdoou. Ele começa a procurar o que ele pode fazer. Eu tenho que pedir desculpa para quem? Eu tenho que mudar qual é o meu jeito, pastor. O que é que eu paro de falar? O que é que eu paro de vestir? Eu posso beber? Não pode nada disso. Então tá bom, eu só queria saber para não errar. Agora as salvações de emoções são assim: vem aqui na frente, chora, dança, né? Quando vai embora, irmãos, está tudo aqui. Aí o texto que Jesus vai dizer perde efeito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora nós vemos com crente 10 anos na igreja, 10 anos fumando, 10 anos bebendo, 10 anos, tudo escondido. O house no bolso, o Mentos no outro, perfume para...
Mas não consigo ser livre, irmãos. Quem te livra não é você, não é o pastor. Quem te livra é Jesus. Mas você precisa se entregar para Ele. Precisa se entregar e dizer: toma a minha vida, toma o meu ser. Agora aceitamos Jesus já querendo pôr ordem, dizendo: não, eu vou vir para a igreja, mas o meu vinhozinho eu não vou parar, o meu cigarrinho, minha cervejinha, o meu não sei o que. Então tá bom, irmão, viva o seu cristianismo. Mas existe um cristianismo que é verdadeiro, e ele não está preocupado com ibope. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você vai ver uma pessoa que aceitou Jesus, se batizou, só que era tudo para fazer parte. Tudo para fazer parte do movimento. Calor hoje. Os irmãos acharam? Amém. Atos capítulo 8, quero ler o versículo 13. Escute o que está escrito aqui. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, olha só, creu, foi batizado, vai ter uma oportunidade daqui uns dias. Foi batizado, agora pode cantar na igreja, agora pode ter oportunidade. Ficou de contínuo com Filipe, ficou de contínuo, vinha todo culto, oração, tá lá. E vendo os sinais, começou a ver a obra de Deus, e os grandes maravilhas que faziam, estava atônico. Que lugar maravilhoso, que igreja maravilhosa, que povo maravilhoso. E aí, chega um momento, irmãos, que o teu coração, se não estiver puro, você vai se entregar. É por isso que nós vivemos uma brincadeira hoje. Esse cara creu, se batizou e estava de contínuo com os discípulos. Versículo de número, abre lá. Pode ser o 21, para a gente ganhar mais tempo. Não, 17, por favor, perdão. Vamos do 17? Acharam? Sim. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha lá olha o crente. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a resposta dos apóstolos. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A salvação é séria. Tem gente brincando? Tem. Como eu falei aqui esses dias, tem gente que paga, irmãos. Paga para a pessoa vir na igreja pregar. Tem igreja que não tem culto normal, é só festa. Todo dia um pregador diferente. Por quê? Porque se ficar só um, não tem vida, não tem oração, não tem comunhão com Deus, não tem leitura bíblica, não tem o que pregar. Então é melhor ser pastor da igreja e todo dia pôr um pregador diferente. É fácil assim, irmãos. Seria ótimo para mim, todo dia aqui ter um pregador diferente. Vocês não sabem como é difícil pregar 3 anos no mesmo lugar para as mesmas pessoas. Tem que orar, tem que falar para Deus: tem misericórdia, Senhor. O que o Senhor quer falar? Porque o que os homens querem ouvir, a gente já sabe. Riqueza, poder, dinheiro, vitória, vingança. É isso que eles querem. Quem pisou em mim tem que ser pisado. Aonde está escrito isso? Aonde? A gente vê Estevão sendo apedrejado depois de dar um resumo bíblico. Atos capítulo 7, leia ele que você vai ver a Bíblia inteira. Ele começa de Abraão e vai, e quando chega ali ele está sendo apedrejado. E quem é cheio do Espírito Santo não teme a morte, não teme pedras, mas teme perder a vida eterna. E quando ele está sendo apedrejado, ele vai olhar e vai falar: Senhor, não lhe imputes este mal, eles não sabem o que estão fazendo. Aí hoje somos crentes de vingança. Precisamos orar nessa noite. Os ritos não convencem o Senhor. Se o teu coração não é puro, não está dando certo. E se você estiver tentando fazer alguma coisa para ficar puro, pagando promessa, não vai dar certo. O que você tem que fazer é fazer um compromisso com Cristo. Que você tem que fazer assim: eu aceito o Senhor na minha vida, muda a minha vida, muda quem sou, transforma quem eu sou. E não adianta ficar falando: eu sou fraco, a carne é fraca. Que hora que é, irmãos? Tem tempo. A carne é fraca, mas hoje não tem mais espírito, não. Só tem carne. Ninguém resiste mais nada.
É gente brava com a outra por causa de nada, é gente brigando, é gente fofocando, é gente intrigando, é gente não gostando de quem cantou, a gente não gosta. Eu não sei o que a gente vai, aonde vamos parar, irmãos. Eu não sei se a gente está realmente envolvido com a salvação. Sabe a salvação? Daqueles povos que chegavam e falavam assim, ó, eu comprei os negócios ali e eu quero dar tudo para a igreja. Mas não é, não, mas como é o seu nome? Não precisa pôr meu nome não, deixa isso para lá. Você sabia que a gente tem uma coisa? Não sei se eu posso falar, está online, né? Não vou falar não. Está online. Mas entenda uma coisa, nós precisamos viver uma vida cristã verdadeira. E se você faz alguma coisa aqui para ser visto, pare. Meu conselho é esse, pare. Procure uma igreja que quando você der, eles parem você aqui na frente, bate o palmo para você, você sai todo assim, ó. Faça isso. Se você está buscando uma igreja que te aplauda, que diga que você está certo, procure outra, por favor. Mas se você está buscando uma igreja que está preocupada em te mostrar, não a quem é a igreja, mas te mostrar o Cristo vivo, que te ama, que te perdoa, e que está atrás da tua alma todos os dias, fica por aqui. Nós precisamos orar nessa noite. Esse homem quis oferecer dinheiro, como se aquilo que Deus tem para nós fosse por dinheiro, irmãos. De graça recebeste, de graça dai. Abra sua Bíblia, por gentileza. A gente pode poder colocar um argumento. Na verdade, ninguém sabe quem é salvo e quem não é salvo. Quantos vão dizer isso? A gente não sabe, pastor, quem vai ser salvo e quem não sabe. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 5. Esse negócio tem entrado na mente das pessoas, não é isso? Morri estrupando 3 criancinhas. Ah, não julgueis para não sejam julgados. Pelo amor de Deus, irmãos. Primeira carta de João, capítulo número 5, e o versículo de número 13. Aproveite que o Espírito Santo está por aqui, vai falando com ele aí, vai abrindo o teu coração. Acharam? Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida. E como é que eu não sei quem vai para o céu ou não? Isso aqui está escrito para que eu saiba que eu tenho vida eterna, e para que eu creia no nome do Filho de Deus. A gente não pode saber quem vai. Não, você tem que saber sim que você está no caminho certo. Você tem que aceitar, você tem que crer na graça. Não é sua vida, é a graça, é a misericórdia. Não é o meu feito, mas é o que Ele fez por mim. Ele morreu, Ele me amou, Ele me perdoou. Eu sou nova criatura. Aí quando você vai aqui, no capítulo de número... Volta aí, 1 João, capítulo 3, o versículo de número 8 a 10. Abre aí. Quem pratica o pecado é do diabo. Escute uma coisa, não é quem peca, é quem pratica. Isso quer dizer o seguinte: prática é quando tem repetidas vezes. Eu faço hoje, faço amanhã, faço depois da manhã, faço depois. Isso é prática. Então quem pratica o pecado é do diabo. Ah, pastor, mas que coisa ruim, está escrito na Bíblia. Então você liga para João e fala para ele: apaga o que você escreveu agora, você está ofendendo a gente. Foi ele que escreveu, não foi eu, só estou lendo. Mas ele disse que quem pratica, quem vive na prática do pecado, é do diabo. Por isso que eu estou falando, pregue salvação para as pessoas pararem de praticar o pecado. Vai lá. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo de número 9. Qualquer, aí aqui a gente pode arriscar. Não é qualquer, alguns. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é Bíblia. Quem é nascido, isso aqui, a gente tinha que ler isso aqui e chorar um pouco. A gente tinha que levantar uma lamentação. Porque hoje as pessoas estão dizendo que isso aqui é mentira. Eu sou nascido de Deus e eu vivo na prática do pecado e eu vou ser salvo. Mas e o que está escrito? O que a gente faz? Não prega. Isola um versículo. Mas está escrito.
que quem nasceu de Deus não vive na prática, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, irmãos. Quem tem Cristo dentro vai errar, o Espírito Santo fala: sai daí! Quem tem o Espírito, ele fala: não entra, não fala, fica quieto, para! O problema é que não temos a semente. Tem que ter a semente. Abra sua Bíblia, por favor. Continue lendo lá comigo. Versículo número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, ele foi simpático aqui. Ele não falou que é do diabo. Ele disse: não é de Deus. Mas ele disse antes: nisto se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica, escuta aqui, ó, quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão. E amor aqui não é ficar vendo o erro e ficar falando, não, é chamar o irmão e falar: tá errado, se converte, sai daí, senão vai para o inferno. Aí confundimos tudo. O amor é ficar dizendo: não, mas se falar vai sair da igreja, não, mas se falar não vem mais no culto. Então não venha, porque aqui está sendo pregado é a Bíblia, a verdade, que muda, que sara, que converte. Precisamos voltar a ser uma igreja que entende o que é a salvação. Brincamos com o Senhor, irmãos, brincamos com o Senhor, brincamos com o nosso Salvador. Então a gente sabe sim que somos salvos em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Alguém pode dizer: este assunto, pastor, é desnecessário, porque todos nós seremos salvos. Abra sua Bíblia aí, João 3:18, e aí eu paro por aqui. João capítulo 3, versículo 18. Acharam, irmãos? Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não é todo mundo que vai ser salvo. Salvação não é para quem quer, é para quem crê. Enquanto a gente não entender isso, a gente fica brincando. E tem gente que interpreta mal alguns ensinos teológicos, mas existe ainda uma salvação. E nós vamos continuar falando da justificação, da regeneração e da glorificação